Comecei a trabalhar aos 12 anos no Japão. Hoje eu vou compartilhar essa experiência, os desafios e o que isso mudou na minha vida. Eu vou começar uma série de vídeos aqui contando sobre todos os empregos que eu tive nesses 25 anos de Japão. Eu sei que muitos têm curiosidade sobre como é trabalhar aqui, o que se faz, o quanto se ganha, os desafios. Se lá pelo meio do vídeo você estiver gostando do conteúdo, eu peço que se inscreva aqui no canal, que eu vou estar postando os próximos vídeos em breve. Lá em 1997, quando eu cheguei no Japão com meus pais, era começo de 97, eu tinha 12 anos. E naquela época lá não tinha tanta estrutura igual tem hoje em dia para criança estrangeira aqui no Japão. Eram poucos tradutores em escola, assim, essas coisas não havia como tem hoje em dia. E as conversas sobre Idime era grande, assim como ainda é hoje. Naquela época lá ainda era um grande problema também. Então a gente chegou a ir ver a escola. Eu lembro de ter ido na escola com a minha mãe e ter conversado lá, e a escola era bem longe de casa, mas só que ainda não dava a quilometragem suficiente para poder ir de bicicleta. E aí teria que ir a pé até a escola. Aí eu não sei quantos quilômetros que era, não tenho a noção de qual que era a distância. Sei que era um pouco longe e eu não ia poder ir de bicicleta, ia ter que ir a pé. Isso aí era começo do ano ali, um frio de lascar. E aí juntando todas essas coisas aí, essa falta de suporte para estrangeiro, os papos de Idime e tudo mais, a distância para a escola, o frio. Acabar de chegar no Japão, o idioma, tudo esse monte de obstáculos aí. Acabou que no meio das conversas com meus pais lá, não lembro direito também, acabou que eu não queria ir para a escola. Já ali para os 12 anos, 12 para 13 anos, entra naquela fase um pouco mais complicada também da transição de criança para adolescente. Só uma pausa aqui pro vídeo, desculpa, minha voz tá meio ruim hoje. A mudança do tempo aqui, que agora tá começando a esfriar aqui no Japão, tá um pouco difícil de falar aqui, tô meio rouco, tá? Peço desculpa aqui pelo áudio ruim. Então naquela época lá, as prefeituras não pegavam tanto no pé dos pais pra criança estudar, esse tipo de coisa. Hoje em dia parece que eles pegam mais no pé, e acho que, não sei se é obrigatório mesmo aí, né? Mas naquela época lá era meio nunca ouvi falar de nada, nunca recebemos nada que eu tinha que ir pra escola. Então meio que eu só fiquei em casa só e tava de boa. Era outra situação ali naquela época, né? Já faz, você pensa em 97, então já faz 27 anos atrás, né? E aí um pouco mais lá pra frente eu vou contar sobre como que eu terminei meus estudos aqui no Japão. Porque eu parei na 6ª série lá no Brasil. Eu concluí a 6ª série e tinha que terminar a 7ª e 8ª aqui, né? Continuar da 7ª em diante aqui. E aí, como eu não fui pra escola, depois mais pra frente eu vou explicar como é que eu terminei até o ensino médio aqui no Japão. E aí, eu estando em casa com 12 anos de idade, aí vem as preocupações também, né? De um adolescente ficar sozinho em casa e tal. Meus pais ficaram meio preocupados. Daí em casa passava um caminhão que vendia produto brasileiro. Naquela época lá era assim, os caras montava caminhão, montava van com produto brasileiro e ia entregar nos apartamentos dos brasileiros. Então esse rapaz aí que vendia produto brasileiro, eu não vou falar o nome dele aqui porque eu não falei com ele ainda, mas a gente tem o maior amor e carinho por ele até hoje. Apesar do tempo que a gente tá sem se falar, a admiração por ele ainda é grande. E eu penso em qualquer dia ir lá, encontrar com ele, lá ver ele, mas só que a rotina aqui é um pouco desgastante, é meio difícil. Mas eu vou tentar ir ainda esse ano lá. Então, esse rapaz aí, ele vendia produto brasileiro lá em casa lá. Ele ia lá, parava o caminhão lá, minha mãe era cliente dele, meus pais. Aí, conversando com meus pais, sobre que ele precisava de um ajudante ali para ajudar ele a carregar as mercadorias pro caminhão, tocar a campainha dos brasileiros nos apartamentos, esse tipo de coisa. Aí eu ficava, a minha função era essa aí, assim, né? Ia ser essa daí, ajudar a repor as mercadorias nas prateleiras do caminhão,
chamar os brasileiros e segurar as sacolas de compra das pessoas para elas poderem descer do caminhão. Como tinha uma escadinha meio perigosa, para elas não descerem com compra na mão. E daí eu comecei a trabalhar com ele de quinta a domingo para ganhar 70 mil por mês. 70 mil ienes por mês livre. Era um serviço bem simples, eu só precisava ir lá, eu pegava um ônibus de casa, ia até a estação de Hamamatsu, e daí da estação de Hamamatsu eu pegava outro ônibus até lá na loja dele. Então era 2 ônibus todo dia, na volta ele me trazia para casa. Eu saía de casa umas 2 horas, uma hora da tarde mais ou menos. Abastecia, a gente saía com o caminhão para vender às 5 da tarde, que é a hora que o pessoal volta para casa. E aí lá pelas 10h30 da noite eu já estava em casa de volta. E era de quinta a sábado esse horário, e domingo era na parte da manhã. E esse aí foi meu primeiro emprego, ganhava 70 mil ienes. Então aí nessa rotina aí de eu ir trabalhar de quinta a domingo, me sobrava segunda, terça e quarta de folga. Aí eu comecei a fazer um supletivo pelo correio aí que tinha aqui no Japão. Era um supletivo que chamava CTBAN, talvez alguém já tenha ouvido falar aí. Esse CTBAN aí eu estudava em casa, eles mandavam os materiais pelo correio. Eu estudava em casa e ia fazer a prova em Hamamatsu e em Nagoya também. Quando tinha Hamamatsu, eu ia em Hamamatsu, e daí quando eu tinha em Nagoya, já para adiantar logo meus estudos, eu ia até lá em Nagoya. Pegava o trem e ia lá sozinho. Isso aí eu já devia ter uns 15 anos mais ou menos já. Foi antes de começar a trabalhar na fábrica. Aí eu consegui terminar a 7ª e a 8ª série em 6 meses. Aí peguei o meu certificado de ensino fundamental. E aí o ensino médio eu fui terminar só lá pra frente. Lá acho que, eu não tenho muita certeza, mas acho que talvez já tinha nascido a minha segunda filha já. Então não faz muito tempo, deve fazer uns 5 anos mais ou menos que eu fiz o ensino médio. E esse ensino médio aí eu descobri, eu nem lembro como é que eu descobri. Eu sei que daí eu descobri sobre o Enseja, que é uma prova que você faz aí para brasileiro no exterior, para terminar os estudos. Então eu descobri sobre essa prova aí tinha pouco tempo para estudar. Mas eu falei, vou lá fazer. Se você estudar já há mó tempão. E aí era um dia de prova direto, desde de cedo até a tardezinha. 4 provas, se eu não me engano. E aí eu fiz essas provas aí e consegui passar. Então, quer dizer, eu terminei o ensino médio, os 3 anos do ensino médio, tudo em um dia só, por esse sistema aí do Enseja. E aí é uma coisa que eu super recomendo também, que é uma prova boa de fazer. Para quem não tem ensino médio, acho que tem do ensino fundamental também. Então não custa nada ir lá e terminar os estudos, porque assim, é uma coisa a mais no currículo aí. Então sobre os estudos foi isso aí que eu fiz. Para terminar, eu fiz o CTBAN pelo correio, terminei em 6 meses o ensino fundamental, e o ensino médio eu fiz pelo Enseja, em um dia de prova. E aí, de tudo isso aí, de ter começado a trabalhar cedo e não ter estudado, ter feito os estudos pelo correio, aí tudo, de tudo que passou nessa fase aí da minha vida, a única coisa que eu me arrependo é de não ter estudado japonês, porque até então eu tava zero de Nihongo nessa época aí. Então aí a conclusão que eu chego olhando todo esse meu passado aí, essa fase dos 12 até os 16 anos aí, eu tenho certeza que se eu tivesse entrado na escola japonesa, o meu caminho seria diferente. Hoje em dia eu seria outra pessoa. Mas eu vejo pelo lado bom, que ter começado a trabalhar cedo desse jeito me deu muita responsabilidade ali logo cedo. Moldou o meu caráter ali. Mas pensando bem, eu acredito que criança tem que ser criança mesmo, brincar, estudar, aproveitar essa fase aí. É uma coisa que eu não penso, não desejo para minhas filhas começarem a trabalhar tão cedo também. Eu pretendo dar bons estudos para elas até a fase adulta delas. Mas assim, foi a situação ali do momento, então eu entendo. Foi algo que foi combinado entre meus pais e eu, então não teve nada de ruim pra mim nessa fase aí. Então, foi algo que eu tinha a certeza que eu queria e meus pais me ajudaram ali nessa época, entendeu? Assim, durante esse serviço aí eu
eu fui trabalhando no caminhão lá, como ajudante do rapaz lá, e eu trabalhei na loja dele também durante 1 ano. E aí eu fui pegando ali a confiança dele ali também. Mas aí chegou a idade dos 16 anos. E aí com 16 anos as empreiteiras já contratavam já aqui no Japão, né? Ainda contrata ainda pelo jeito, hoje em dia ainda como arubaito, né? Então com 16 anos eu já fui para trabalhar na fábrica. E aí eu tive que me despedir dos produtos brasileiros e ir para a fábrica. E aí sobre esse meu primeiro emprego em fábrica eu vou falar no próximo vídeo aqui para não ficar muito longo. Então se você tem interesse em acompanhar toda essa jornada aí, se inscreve aí, acompanha os vídeos que eu vou estar postando aqui nas próximas semanas aí. Eu vou continuar postando. Acho que eu devo fazer entre uns 5 a 10 vídeos aqui de empregos que eu já passei no Japão. Deixa um comentário aí, obrigado e até o próximo vídeo.